mudando de assunto, se as eleições fossem hoje, não poderia haver polarização maior na política do país. Uma pesquisa do Ibope, divulgada nesta segunda, indica que o ex-presidente Lula e o deputado federal Jair Bolsonaro estariam no segundo turno das eleições. O petista aparece com 35% das intenções de voto. O deputado Jair Bolsonaro com 13%. Atrás deles estão Marina Silva, o apresentador de televisão Luciano Huck e o prefeito de São Paulo, João Dória. Ciro Gomes, do PDT, tem 3% das intenções de voto. Entretanto, a disputa presidencial de 2018 parece algo ainda distante. Isso porque a série de denúncias e escândalos de corrupção que envolvem o governo de Michel Temer ocupa a maior parte da pauta política. Sobre este contexto, nós vamos conversar com o professor de Direito Constitucional da PUC, Cláudio Preza Júnior. Seja bem-vindo, professor. Olá, boa tarde. Bom, eu sei que aqui a gente vai fazer um exercício de futurologia, não sei como é que a gente pode fazer alguma previsão, consultar os astros, mas tem situações que deixam dúvidas, né? Vamos começar, antes da gente falar das eleições de 2018, primeiro nosso panorama. Né? O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou em entrevista que vai rejeitar todos os 25 pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer que estão parados em sua gaveta. Eu vou repetir, 25 pedidos de impeachment. Qual a intenção de Maia com essa fidelidade ao presidente? Ou até mesmo a gente fica imaginando se esses pedidos são tão esdrúxulos assim, para não serem levados em consideração? Na verdade, todo o governo, mesmo do Fernando Henrique, do Lula, os pedidos de impeachment podem ser feitos a qualquer momento, enfim, Sim, direcionados ao presidente da Câmara. Então, a situação é que o atual presidente, enfim, sobre ele existem acusações muito pesadas, enfim, e muita temeridade. De qualquer forma, temos que admitir que ele conseguiu uma aliança política que tem lhe permitido a sustentação e, no caso, o presidente da Câmara tem esta atribuição, assim como o Eduardo Cunha teve atribuição e seguiu em frente com o impeachment da ex-presidente Dilma, agora com Temer. Também me parece, numa certa medida, que vai estabelecendo um cenário de que o atual presidente exerce mesmo um mandato tampão, né? Por uma série de circunstâncias, agora até mesmo o estado de saúde do presidente, que não haveria a possibilidade de tentar se candidatar, enfim. E com isso parece que se estabelece de alguma forma um cenário de que ele leva o governo até o final, enfim, e aí já começa agora no final deste ano e, obviamente, no começo passado, as festas de final de ano, a grande preocupação de todos será o cenário eleitoral, que já aparece com essa primeira pesquisa que, respeitosamente, estrategicamente, ela é divulgada neste momento, né? Sim. Enfim, também tem isso, né? Claro. Eu quero lembrar, o professor citou, e vamos deixar claro aqui, o presidente Michel Temer passou por uma cirurgia de próstata, ele já teve alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. E eu quero lembrar que você pode participar da nossa conversa, com dúvidas e até mesmo comentários, pelo WhatsApp, 99588-2374, está na tela, 99588-2374, para você mandar a sua participação por mensagem de texto. Bom, professor Preza, o presidente Temer conseguiu que a denúncia contra ele fosse suspensa, mas com margem de votos menor do que se esperava. Dá para a gente imaginar que ele tenha perdido força na Câmara entre, né, a população em geral. A gente já viu que com o presidente da Câmara, não. Mas o toma lá da cá, as emendas que estavam sendo negociadas. Nós temos um problema institucional no Brasil, que é a configuração do chamado presidencialismo de coalizão, que é algo inviável de ser sustentado. Coalizão se forma no sistema parlamentarista, no sistema presidencialista. O presidente, tanto é que o presidente tem poder de veto no presidencialismo, sim, porque ele pode governar com minoria. No parlamentarismo, o primeiro-ministro não tem poder de veto. Se um projeto de lei de um primeiro-ministro ele não é aprovado, o primeiro-ministro cai. E o presidente brasileiro funciona como uma espécie de primeiro-ministro, só que ele não é primeiro-ministro. Então, as estratégias institucionais que ele tem para se manter no poder não são estratégias viáveis do ponto de vista ético.
Então, se usa uma série de subterfúgios, como, por exemplo, liberação de verbas de emendas orçamentárias e outros tipos de artifícios que são de difícil sustentação ao longo do tempo. Então, um cenário permanente de crise vai esgotando isso. Me parece que é muito mais complexo, ou seja, o presidente também vai perdendo fôlego nas suas cartas. E aí, obviamente, que cada novo desafio que ele vai sendo levado, vai faltando recursos, vai faltando energia. Sim. Talvez por isso também o presidente da Câmara tenha, chega, enfim. Segurado. Dá para a gente imaginar, a gente tem um grande desafio, pelo menos ele tem um grande desafio, que é a reforma da Previdência. E aí eu fico imaginando. Não me parece que nesse atual cenário se consiga uma legitimidade para reformas muito grandes e que consigam ser implementadas. A insegurança dessas reformas certamente é muito grande, porque logo ali a gente vai ter um novo governo e elas podem ser mudadas. Sim. Enfim, desse lado, portanto, eu não imagino que a gente consiga grandes avanços. Realmente, parece que se configura um mandato tampão e a preocupação passa a ser as eleições do ano que vem. E vamos falar sobre elas agora, professor Cláudio Preza. Uma pesquisa, a gente já falou sobre ela agora há pouquinho, divulgada pelo IBOP, nessa segunda, indica então essa polarização. De um lado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do outro lado, o deputado federal Jair Bolsonaro. A gente tem então aqui um percentual de 35% de intenção de voto para Lula e 13% para o deputado Jair Bolsonaro. Esse percentual do Bolsonaro, na sua impressão, pode subir ainda? Ele atingiu o limite? A gente viu isso na eleição de Donald Trump. Tudo indicava e caminhava. Claro que a gente tem diferenças no processo eleitoral, com os colegiados, que estados têm mais peso ou não. Mas aqui na nossa aldeia, eu fico imaginando se tem pessoas que estão declarando seu voto abertamente para Bolsonaro e, tal como o Trump, num determinado momento, vão chegar e a gente vai se deparar com um percentual diferente, talvez maior. Eu, quando comentei a pesquisa, eu usei o advérbio respeitosamente. Eu não quero colocar em dúvida. O IBOP é um instituto que grande experiência, mas uma pesquisa eleitoral nesse momento, por melhor que sejam os métodos estatísticos utilizados, ela vai ter uma margem bastante questionável. Enfim, é a primeira coisa que eu quero destacar. Qualquer instituto que fizer. Não temos tempo para debater, enfim, teria que ser aberto toda a metodologia para que a gente pudesse questionar o ponto de vista técnico. Sim. A outra situação é a seguinte: a eleição do Trump é uma eleição ainda que precisa de muito estudo. Quem auxiliou os assessores dessa eleição foi uma das primeiras eleições nas quais se trabalhou com Big Data, se trabalhou com redes sociais de forma muito intensiva e nos Estados Unidos da América, que tem todo um perfil diferenciado. Então, eu não sei se exatamente o Brasil vai conseguir usar quem vai gerenciar as eleições e se as redes sociais vão ter o mesmo impacto que tiveram na eleição americana. É o segundo ponto. Terceiro ponto. A gente, certamente, nas próximas perguntas, a colocação do ex-presidente Lula como um dos possíveis candidatos tem um óbice logo ali na frente que nós temos que saber se o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem sede em Porto Alegre, então o destino do ex-presidente passa pela nossa cidade, enfim, aqui em nosso estado, e que, portanto, vai decidir se ele vai ser condenado em segundo grau ou não, e daí entra a lei da ficha limpa, ou lei da ficha suja, como queiram chamar, e ele fica inelegível. Aí começa também todo um debate jurídico, qual o prazo, enfim, qual a interpretação, porque muda por completo o cenário, essa condenação, se houver a confirmação da condenação feita pelo juiz Sérgio Moro lá em Curitiba. Se ele for condenado pelo TRF4, não há possibilidade de recorrer ou só o Supremo? Pela legislação e pela jurisprudência do Supremo, sobre a mudança que aconteceu na lei da inelegibilidade, ele ficaria inelegível, porque ele foi condenado em definitivo por um tribunal, pelo segundo grau.
então penderia de recursos no STJ, STF, fundamentalmente, mas pela lei ele ficaria inelegível. Sim. Enfim, essa é a primeira questão. E esse dado muda por completo a questão metodológica. Como é que você vai fazer uma pesquisa dessa e você tem que explicar essa questão para o eleitor, né? Sim. Isso muda muito. Então, esse fato é um fato inusitado. Em outros países do mundo, nós não temos essa questão. Então, a resposta que o eleitor vai dar, como você mesmo disse, muda muito. Aí essa pergunta, com certeza, não foi feita pelo Instituto, né? Sim. Olha, se o ex-presidente for condenado ou se ele não for condenado, é só o fato dessa pergunta existir, ou até não exista método desenvolvido nas pesquisas eleitorais na história recente, de como fazer uma pesquisa eleitoral nessa situação. Sim, e aí a gente fica pensando num viés, e claro, a gente classifica aqui, não podemos fugir das classificações que nos foram dadas, né, entre esquerda e direita, se esses votos do presidente Lula, se a gente conseguiria achar um outro nome dentro do Partido dos Trabalhadores, ou se a gente conseguiria enxergar esses votos migrando para Ciro Gomes ou Marina Silva, seriam essas hoje as opções? A história das eleições do Brasil nos últimos tempos mostra que o horário eleitoral chamado gratuito na TV e rádio, às vezes apresentam surpresas consideráveis. Se nós lembrarmos, por exemplo, as últimas eleições para governador no Rio Grande do Sul, esse horário teve um efeito quando começaram, antes, ali no momento pré-eleitoral, logo ali antes, um mês antes de começar a campanha eleitoral, se faziam pesquisas e os prováveis vencedores eram um cenário. Terminada ou chegando próxima das eleições, nós vimos cenários bem... O atual governador, por exemplo... Ele estava em terceira ou quarta posição. Então, a gente vê que esse é outro fato que tem que ser levado em consideração. Os dois nomes que aparecem, claro que o ex-presidente Lula ele tem uma espécie de inércia, porque exerceu um mandato, enfim, toda uma história. E, de outro lado, a gente tem também uma polarização no mundo, tá? E no Brasil também, que o candidato que estaria no outro polo, que é o Bolsonaro, acaba ganhando, como é que eu vou dizer isso, indiretamente pela inércia da posição do espectro político do ex-presidente Lula. Sim. O Bolsonaro ganha também uma força paradoxal e aparece ali como segundo colocado. E os demais... porque também o ex-presidente Lula tem uma expressão midiática histórica, tá? E o candidato Bolsonaro, bem ou mal, ele vem saindo, ele se utiliza também das redes sociais e os seus seguidores e tem um impacto considerável. Sim. Então, por enquanto, existe essa polarização, mas eu não sei se ela é mantida assim que o jogo for efetivado. Dá para a gente dizer que, como a gente não tem certeza, esses seriam os ultradireita no Brasil. E aí eu vou para a direita agora, com duas questões. A primeira é esse racha interno do PSDB. E aí que o senhor usou a expressão midiática, a gente pode lembrar que João Dória tem uma força midiática diferente do que aquela velha política que muitos do PSDB faziam, como Geraldo Alckmin, José Serra, entre outros. E é o fenômeno midiático Luciano Huck, que está aparecendo nas pesquisas. Isso é boato? Ele está sendo sondado? Como é que a gente pode imaginar? Parece que as pesquisas são feitas justamente para fazer a sondagem. Enfim, eu quero lembrar que não é a primeira vez. Silvio Santos foi candidato ali. Mas esse foi, né? Foi por 2 dias, mas foi. E, claro, num outro momento histórico. Acho que as pesquisas estão testando a figura do Luciano Huck, assim como a do Dória também. Já existem alguns comentários de que talvez o PSDB optasse por uma candidatura tradicional em cima de um nome que seria Geraldo Alckmin. Mas são especulações, enfim. Me parece, repito, que o cenário mesmo é a partir da decisão que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai tomar sobre o destino. Quer dizer, é indireto, mas, enfim, os desembargadores federais que tomarão essa decisão... Mas é uma expectativa já dessa decisão? É muito difícil a gente dizer, mas, enfim, espera-se que, se a sentença for confirmada, enfim, o presidente fique inelegível.
E aí ele vai transferir votos? Será que ele pode transferir votos? A transferência de votos é um fenômeno muito sutil. O ex-presidente ele tem uma figura, ele é muito personalista, né? Então existe toda uma história em cima dele. Não vejo um nome que possa sucedê-lo dentro do Partido dos Trabalhadores. Basta ver a diferença, a dificuldade que Dilma teve para se reeleger, diferente de Lula. E no momento em que o ex-presidente estava, vamos dizer assim, no ápice. E mesmo assim, a gente lembra que ela ficou abatida, foi muito comentado na imprensa, que não venceu em primeiro turno, né? Sim. Enfim, e naquela época, né? Dá para a gente resumir a nossa conversa dizendo qualquer pesquisa não tem um valor realmente significativo até a decisão do TRF4. É uma situação... A campanha começa no TRF4. Como eu disse, o Brasil é um país que precisa passar por uma profunda revolução cultural política. Então, me parece que a primeira grande revolução cultural política é que o cidadão ele precisa primeiro tomar consciência de que o bom candidato é aquele que tem uma ultra ficha limpa. Assim como teve a tolerância zero, em alguns, né, nos Estados Unidos teve uma campanha da tolerância zero contra a violência, me parece que nós poderíamos ter uma tolerância zero contra qualquer, não interessa se o viés é de direita ou de esquerda, tolerância zero. Ele não pode ter nenhuma mácula na sua... Porque a situação chegou a um tal ponto, na crise de representatividade, que as máculas na história do candidato é um prejuízo para o interesse público. Então, essa é a primeira coisa. Depois, sim, começa uma discussão, que é uma discussão própria do debate político, qual é a melhor opção político-ideológica, que é próprio da democracia. Por exemplo, será que esse Estado que ele foi planejado lá na Constituinte de 87, 88, onde se ampliou os direitos sociais na Constituição de 88, que foi uma revolução, será que nós temos condições de sustentá-lo a longo prazo? Se tem, quais serão os mecanismos? Se não tem, como é que vamos fazer? Só que esse debate não consegue se colocar, porque nós mantemos aí uma tradição, lamentavelmente, tanto a esquerda quanto a direita populista. Enfim, com líderes populistas que apresentam propostas mágicas. Enfim, essa revolução cultural, política, educacional que o Brasil, ao meu ver, precisaria fazer. Vamos ver se pelo menos a gente vai prestar atenção no projeto e nos planos que nos passam nas campanhas. Porque às vezes a gente vota num projeto e acontece outro. Bom, enfim, professor, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso convite. Né, nesse exercício quase que de futurologia, né, holística, esotérico, enfim.